E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Verso 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, ou a Baal. Presta atenção, gente. Eu já preguei essa mensagem aqui, falando sobre o Querites, falando sobre a viúva de Sarepta. Mas essa mensagem, ela nasceu no meu coração um pouquinho diferente. Eu nem terminei ela ainda. Vou terminar aqui no altar hoje, tá? Então eu preciso que você preste bem atenção no que Deus vai falar com você nessa noite. Elias, ele era um dos maiores profetas na Bíblia, e ele chegou a ser considerado até mesmo o maior, não depois de Cristo, né? Claro, antes. Elias foi o cara que desafiou, e você vai ver, 850 profetas, e desafia o rei Acabe, mostrando para Acabe que Baal não era Deus. Por que isso? Acabe, ele era um rei que casou com Jezabel. Jezabel, ela é uma mulher que fez com que Acabe mudasse a mente dele. Vou falar num linguajar para que vocês entendam, para não ser muito teólogo, tá? Então mudasse a mentalidade dele e dissesse para ele assim: olha, eu preciso que você faça um altar para botar o Deus Baal, porque esse que é o Deus aqui que funciona, que provê todas as coisas. E ele fez isso por amar Jezabel. Ele permitiu que ela fizesse esse altar, e ela começou a ensinar que Baal era o Deus que mandava a chuva, era o Deus que provia na terra. E todo o povo de Israel começa a ser enganado, inclusive o rei. Então eles deixaram os mandamentos de Deus, deixaram a lei de Deus de lado e começaram a adorar quem? A Baal. Entra comigo, pelo amor de Jesus, tá? E começaram a adorar quem? Pronto, agora eu vi que você comeu. A Baal. Só que chega um momento que Elias vai até o rei e desafia o rei, e manda esse rei chamar todos esses profetas que se corromperam na mesa de Jezabel. Escute isso. Os profetas se venderam, e eles começaram a comer do manjar de Jezabel e não falar mais do Deus vivo, o Deus único, o Deus que nós conhecemos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles deixaram Deus de lado e começaram a viver os manjares que Jezabel oferecia. Aí Elias se levanta, uma pessoa só se levanta, diga, uma pessoa. Deus não precisa de muitos, Ele precisa só de um. Se um se levantar é suficiente, mas esse um tem que estar direcionado só por ele. Se for direcionado por ele, vai dar certo, se não for, vai dar errado. Aí a Bíblia diz que Acabe, ele começa a viver uma conduta totalmente diferente dos princípios que era para seguir o mandamento. Você está vendo que no versículo 17, Acabe pergunta: é você o perturbador de Israel? Ele disse: não, não sou eu. É você que está perturbando Israel, permitindo que todo o povo de Israel esqueça os mandamentos. Mas abra a Bíblia, por favor, no capítulo 17, o versículo 2, vamos ler. Antes que eu comece a ministrar a palavra, eu quero que você leia esses versículos comigo. 1 Reis 17, versículo 2. Aqui, Elias vai dizer assim, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, verso 3, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos servos que ali te sustente, ou aos corvos, desculpe.
Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esse capítulo 17 vai falar da profecia de Elias, que não iria chover. Elias desafia Jezabel, o deus Baal, o deus falso, desafia os 450 profetas e os 400 profetas que se corromperam. Ou seja, ele pega todo mundo e com a única palavra ele diz: vai parar de chover. O homem que manda parar de chover é o mesmo homem que manda chover. Você vai ver que lá no capítulo 18 ele já vai mandar chover. No capítulo 17 ele está mandando parar de chover. E aí quando ele manda parar de chover, gente, eu entendo o seguinte: que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós temos acessos ao céu para abrir o céu, como também fechar o céu. A igreja tem autoridade para abrir o céu e também fechar o céu. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, tudo que eu e você ligar na terra em concordância vai ser ligado no céu. Deus nos deu esta capacidade de acessar o céu e também fechar o céu. Aí você vê o profeta falando o seguinte: olha, para tudo, para de chover. O homem retado, o homem que enfrentou esse embate com garra, e diz assim: olha, para de chover. Deus vai e manda ele ir para o ribeiro de Querite, porque já tinha provido para ele o povo o alimentar. Eu vou começar só a ministrar por pincelada para que você entenda o que eu quero falar com você nessa noite, tá? E o que Elias queria passar para a gente nessa mensagem. Porque às vezes a gente lê o Velho Testamento e a gente quer trazer essa historinha para a gente. Não, era lá. Eu só preciso trazer o que ele queria deixar para mim escrito aqui para eu aprender no dia de hoje, não naquele dia lá não. Porque às vezes a gente quer viver a lei do velho, sendo que Deus está mostrando o novo para a gente em Cristo. E eu quero trazer o velho para o novo, vou passear no velho, vou passear no novo e vou levar Jesus até você hoje. Porque é assim que a mensagem tem que ser pregada, cristocêntrica, não egocêntrica. Aí você vai ver que Elias, ele compra uma briga, e na mesma hora que ele compra uma briga, Deus fala com ele: vai lá, se esconde no ribeiro de Querite. A Bíblia vai nos dizer que Acabe procura Elias em todos os lugares. Diga comigo, todos. Não encontra. Por que não encontrou Acabe? Se Acabe estava escondido em algum lugar. Acabe não saiu da terra. Acabe estava onde? Fale, não fica com a dúvida, fala. Estava no ribeiro. Do quê? Aonde? Na beira do rio Jordão. Ele estava lá. A Bíblia está dizendo que ele estava lá. Ele não disse que Deus levou ele para o céu e escondeu ele. Então ele estava no ribeiro de Querite, lá no rio Jordão. E aí você vai ver que Acabe procura ele, mas não acha. Por que Acabe procurou, mas não achou? Anota isso, por favor. Quando Deus ordenar você se esconder em algum lugar, diabo não acha, inimigo não acha, fofoqueira não acha. A pessoa vai tentar te procurar ali na rede social o tempo todo, mas não vai achar, porque você está escondido no esconderijo de Deus. A humanidade não vai te encontrar, ninguém vai te encontrar, porque você está escondido em Deus. Você só não é achado quando Deus te esconde, mas quando você se esconde, o diabo te encontra. Porque às vezes você pode se esconder de algo, e esse se esconder não é para se esconder, porque Deus não ordenou. Deus ordenou que era para você enfrentar. Vai ter momentos que Deus vai te levantar para você enfrentar situações difíceis, como Elias enfrentou. Mas vai ter momento que você vai ser chamado por Deus para também se resguardar, porque o inimigo vai se levantar contra você, mas não vai te encontrar. Ah, pastor, mas as pessoas estão falando mal da minha vida. Epa, está te encontrando. Deus não está nesse negócio. Você não tem que se esconder, você tem que dar a cara para bater. Porque se você não deve, você não teme. Assim ou não é? É ou não é, crente?
Mas quando você deve, você se esconde. E se esconder não é para filho e filha de Deus. O filho de Deus e a mulher de Deus, ele não tem que ter medo. Presta atenção numa coisa e eu vou voltar aos profetas. Lembra que os profetas se corromperam e os profetas se venderam a Jezabel? Profeta hoje, gente, quer falar o que você quer ouvir. Cuidado com isso. Porque todo profeta que fala o que você quer ouvir, ele não confronta o que você precisa ser confrontado por dentro. Ele não está para pregar a mensagem de Deus como ela é, em cima massagear a palavra de Deus ao seu favor. E todas as vezes que a mensagem de Deus não transformar você dentro, ela não vai manifestar fora. A única coisa que vai manifestar fora é o seu eu, é a sua vontade, é o que você quer. Porque o Evangelho confronta. Então isso traz like, isso traz aplauso. E o Evangelho nunca vai trazer like, vai trazer aplauso de pessoas totalmente que não querem nada com a vida. Só vai ouvir a voz de Deus quem vai dar ouvido à voz de Deus. Quem não dá ouvido à voz de Deus e quer massageação de ego, vai aplaudir essas pessoas que ficam falando tudo que elas querem ouvir. E hoje está cheio de show pirotécnico, hoje está cheio de emocional, hoje está muito fácil falar da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade, de um monte de coisa que você está passando, porque todo mundo passa isso. E dizendo para você que Deus vai fazer você ser vitorioso, sendo que você não fez nada para isso, isso é engano. Isso não tem nada a ver com Deus, porque com Deus eu tenho que fazer para Deus fazer. Se eu não der, Deus também não vai me dar. Se eu não pedir, Deus também não vai também fazer nada. Então eu preciso fazer algo para Deus, porque Deus se mova a fazer algo para mim. Então não tem esse negócio de paradeiro. Deus não vai vir lá de cima e vai mover você parado. Deus vai mover você que está se movimentando a se mover mais. Aí vem um profeta e pau! Contra tudo que eles estavam profetizando, contra tudo que eles estavam dizendo. Mas para eles estava tudo bem, eles estavam comendo, eles estavam na mesa do rei, eles estavam vivendo no palácio, para eles estava tudo legal, tudo bacana. E Elias, no ribeiro, escondido, tomando água do ribeiro e sendo alimentado por corvos. Aí eu digo assim, peraí, como é que um homem tem condições de abrir o céu, ou mandar parar o céu fechar, e ir para um ribeiro para ser alimentado por corvos? Olha o que Deus diz para ele: eu já tenho provido para você que o corvo vai te alimentar. Ou seja, toda vez que Deus te esconder, gente, a provisão vai na frente. Toda vez que Deus está com você em um projeto, em algo, a provisão já está lá na frente, você só vai pegar ela. Porque o corvo já ia te alimentar. Ele não disse assim: olha, o corvo vai te alimentar. Eu já mandei, eu já ordenei que o corvo vai te alimentar. Eu já dei ordem a eles para que eles vão lá te alimentar. Ou seja, se eles perderem o horário é comigo. A bênção não vai chegar até você. A bênção já vai estar esperando você. Quando você chegar no Querite, o corvo está lá para te alimentar. Aí eu lembro que lá no deserto com Moisés, você vê que Deus alimentava o povo com o quê? Com maná. Não é com maná? Deus alimentava o povo. Imagine a multidão de gente ali, por mais de 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, não sei quantas. Mas quando saiu foram 3 milhões. Talvez morreram algumas no caminho. Vamos falar bem que 2 milhões de pessoas ali. Deus mandando maná. Maná para alimentar aquele povo era muito maná. Era ou não era? Essa cesta básica que está ali atrás não dava para esses 2 milhões de pessoas. Imagine a quantidade. E o povo era tão miserável que ainda guardava para o outro dia. A ponto de Deus falar assim: para que vocês estão guardando? Apodrecia o que eles guardavam. Porque Deus tinha maná todos os dias para eles. Quando Deus está provendo, Deus provê todos os dias. Não é milagre merecido, porque a gente não merece nada, é porque Ele quer dar, Ele quer presentear você. Ele só quer uma coisa de mim e de você, eu vou chegar lá daqui a pouco. Aí você está vendo que Deus está provendo, alimentando eles, fazendo com que eles comam com fartura. E os cabras querem guardar, viu? Quando Deus te fizer comer com fartura, não guarda não, pelo amor de Deus. Não fica guardando.
guardando, não congelando, porque você não sabe o dia de amanhã. Aproveita o dia de hoje. Esquece, amanhã Deus proverá. Ah, pastor, não vou fazer isso porque eu vou economizar. Gente, vivo hoje que amanhã você pode morrer. Cuidado, tem certas coisas que não é economia, tem certas coisas que é mão de figa. E se for mão de figa, Jesus vai te pegar, mas se for economia mesmo, Ele vai dizer, você está administrando aquele que eu estou te dando, é diferente. Mas tem gente que é ruim, e ruim 100 vezes mais. Aí você vê que Elias está comendo, está bebendo, mas Elias estava deitado, dormindo. O Senhor chega para ele e disse assim, levanta, Elias. Se Deus mandou ele levantar é porque ele estava próximo. Por quê? Vai existir momentos na nossa vida, gente, que o prover de Deus vai fazer com que a gente se acomode. E Deus não quer que você se acomode. Deus não quer que você se acostume com a provisão dele, porque ele tem muito mais para mim, muito mais para você. Quando você se acostuma com aquela provisão, ele está dizendo assim, olha, eu tenho mais para você. Você quer ficar só com isso ou quer mais? Levanta, Elias. Eu tenho muita coisa para fazer na sua vida ainda. Por quê? Volta lá porque eu vou mandar chover agora. Vai lá em Acabe. Como assim, Senhor? Elias teve um sonho, uma visão. E na visão Elias viu que ia chover. E chover muito. A Bíblia chega a dizer que iria chover muito. Elias vai a Acabe, no capítulo 18, e diz para Acabe, olha, manda os seus servos irem lá, subir no monte e ver, porque vai chover. Ele vai uma vez, não vê nada. A Bíblia diz que Elias manda eles irem 7 vezes. Quando eles verem 7 vezes, a Bíblia diz que eles veem uma nuvem na mão, do tamanho da mão. Presta atenção, gente. A Bíblia é meio... Se você não viajar na Bíblia, você não vai entender a Bíblia, tá? Imagine, um monte de chuva. Você vê uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem, você acha que vai chover? Quando a gente vê uma nuvenzinha aqui, a gente acha que vai chover? Quando a gente vê uma nuvenzona, está tudo escurecendo, a gente vai vir chuva e vai vir toró, né? Mas ele sonhou com toró. Ele não sonhou com a chuvinha. Uma nuvenzinha quer dizer que vai vir uma chuva? Uma chuvinha. Está vendo? Deus não precisa te mostrar nada grande. Deus gosta de pegar o que é pequeno para fazer jorrar. A fonte de Deus é diferente da fonte humana. O humano sempre vai querer o grande, o grandão, o poderoso, o tudo. Deus não vai dizer assim, eu vou pegar o pequeno para mostrar para ele que nessa nuvenzinha eu vou fazer trovejar na terra. Ah, pastor, não estou enxergando nada, eu estou enxergando uma nuvem da mão do homem. Ah, eu estou enxergando uma nuvem do tamanho da mão do homem sobre a sua cabeça. Pastor, a minha situação está difícil, mas eu estou enxergando uma nuvem do tamanho da mão de um homem sobre ti. E Deus está falando nessa noite que Ele vai fazer jorrar sobre a sua vida. E não vai chover pouco, não vai chover muito, porque chuvas de bênção Ele tem para mim, tem para você, tem para a sua casa, tem para a sua família, tem para todos nós. Deus que manda ele voltar para o lugar onde ele estava sendo procurado para ser morto. Imagina Deus. Deus gosta de confundir a gente, né? É a gente que se confunde sozinho. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Mas a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Todas as vezes que a gente quer que Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu arrudiei isso tudo para contar
essa mensagem para você para dizer uma coisa. O que fez Elias mandar parar de chover e mandar chover foi uma voz. Escute, uma voz. Elias não olhou uma nuvem gigante. A voz disse que ia parar de chover, ou que ia chover. A voz disse que era para ele ir para o Querite ser sustentado. A voz disse para ele ir lá enfrentar e dizer: olha, manda parar de chover. Assim diz o Senhor. A voz. Escuta uma coisa. Existem vozes que nós ouvimos, que são vozes da nossa mente. E se a voz que você está ouvindo, que é da sua mente, não condiz com a palavra de Deus, não é a voz de Deus. Se a voz que você está ouvindo, que não tem nada a ver com o que está escrito, o que manda você fazer, não é Deus falando com você. E aí você toma atitudes e age pelo seu emocional, pela sua mente. E quando você age pela sua mente, você vai quebrar a sua cara. Por quê? Elias estava provando uma coisa para mim e para você, que a obediência à voz é muito melhor do que viver algo que ele mesmo queria. Porque o comodismo estava deixando ele paralisado. E o comodismo vai deixar muitas pessoas paralisadas. Tem hora que a gente sonha, conquista o sonho, e por essa conquista a gente paralisa. E Deus não quer isso. Deus quer que você conquiste mais. Imagine se o rei Davi parasse na primeira guerra que ele inventasse e vencesse e conquistasse a primeira cidade. Ele não conquistava a nação. Deus quer que você conquiste uma nação. Deus quer que você influencie uma nação. Deus quer que você seja uma pessoa que mexa com muita gente e não com pouca gente. É você que Deus conta. Por quê? Porque Deus só precisa de uma pequena pessoa disposta, uma pequena nuvem, uma pessoa pequena que diz que eu quero, que eu vou ser, que está disposta a dizer: eis-me aqui, como disse Isaías. Quem eu enviarei? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: eu vou tocar nos seus lábios, vou purificar os seus lábios. Já que você está se achando impuro o suficiente, eu vou tocar, eu vou purificar os seus lábios. Porque quando você se coloca na disposição, Deus muda você por completo. Aí você vê o que ele está fazendo aqui agora. Ele está dizendo assim: olha, eu fui e fiz porque eu ouvi uma voz e obedeci. Fé não tem nada a ver com ver. Fé não é o passo daquilo que a gente enxerga. Fé não vê. Fé é você crê. Você acredita. O que vai mudar a sua vida não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. Se você crê que o seu casamento vai dar certo, vai dar certo. Se você crê que os seus negócios vão dar certo, vai dar certo. Se você crê que os seus filhos vão ser abençoados, vão ser abençoados. Começa a enxergar aquilo que Deus proferiu para você na palavra. Começa a enxergar na sua vida aquilo que Deus profetizou para você através da palavra. Porque é a palavra de Deus que gera vida, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que traz para a gente conforto, consolo, edificação. É tudo por intermédio da palavra dele. Aí eu vou entendendo uma coisa, e eu começo a pensar, gente, desde o princípio. Se você pensar no princípio, vamos para o princípio da Bíblia. Deus criou Adão, foi assim ou não foi? Deus criou Adão. Adão pecou aonde? No paraíso, não foi? Mas quando Deus vem para Adão, ele pergunta a Adão uma coisa: Adão, cadê você? Estava onde? Adão estava escondido, sim ou não? Adão estava o quê? Você se escondeu aonde, Adão? Vem cá, vem para a minha presença. Ó, Adão, fica aqui pertinho de mim. Adão, quero te ensinar uma coisa. O seu erro tem consequência. Eu vou ter que tirar você do jardim.
mas você pode continuar na minha presença. A geração de Deus não parou porque Adão pecou. Todo o projeto de Deus na sua vida nunca vai parar porque você errou um momento. Se você obedecer, Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele tem que fazer. Volte para o lugar da obediência, Adão. E Adão voltou. Noé falhou. Volte para o lugar da obediência, Noé, e Noé voltou. Davi falhou. Volte para o lugar da obediência e Davi voltou. Todas as vezes que você falhar, Deus vai mandar você voltar para o lugar da obediência. Elias estava mostrando para a gente que obedecer é melhor do que sacrificar. E se eu quiser o mundo todo, eu vou desobedecer a Deus. Mas se eu quiser agradar a Deus e ser amigo de Deus, eu vou ter que ser inimigo do mundo. Então aplausos do mundo não é para mim, não é para você. Multidão de seguidores não é para você. Cuidado com isso, que isso pode machucar você. A popularidade pode destruir você, tá? Às vezes a perseguição não destrói, porque a gente se brinda de perseguição. Pode falar o que quiser, todo aí, a vida é minha. E a perseguição pode não destruir você, mas a popularidade destrói você, te afasta de Deus. E tem muita gente achando que está com Deus e está afastado de Deus, por causa da popularidade, por causa de fazer amigo de todos, por causa de não querer falar a verdade na cara. De verdade, gente, doa quem doer. Fala, pelo amor de Deus. Eu estava em uma conversa, em um diálogo com um casal, eu não vou dizer quem, mas eu estava falando para eles que eu tenho uma maior liberdade comigo, certo? Quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta. Que se a pessoa tiver com mau hálito, eu vou chamar ela e vou dizer: filha, filho, você tem mau hálito, você precisa cuidar dos dentes. Se a pessoa tiver com CC, subaqueira velha, aquela que mata um, chamar a pessoa e falar. Porque às vezes a pessoa está e não sabe. Ou às vezes a pessoa está e não tem condições de comprar um Rexona. Ou às vezes a pessoa está e não tem condições de ir no dentista. E a gente também tem que falar e também tem que ajudar. Então a gente precisa falar para as pessoas. Gente, nós somos cristãos, sim ou não? Então nós estamos aqui para pregar para as pessoas Cristo. Quando eu não falo para meu irmão o que ele está fedendo, ele vai falar de Jesus fedendo para alguém, e a pessoa vai dizer: sai esse fedor retado, o sangue de Jesus tem poder, não dá nem para te ouvir, minha filha. Ou então com mau hálito, não, gente, fala. Se a pessoa não tem simplicidade para ouvir, ela não vai ter simplicidade para ouvir nada. Eu quero que você fale para mim se eu estiver fedendo. Eu quero que você fale para mim se eu estiver com CC. Eu garanto a você que eu não vou estar, porque eu sou chato, viu? Mas se eu tiver um dia aí que passei, que eu venci, só me fale. Eu não vou morrer por isso, pelo contrário, eu vou agradecer a você, obrigado. Vai ter hora que você vai comer uma comida, e que você vai comer, vai ficar um matinho aqui, uma salada, principalmente quando você come aquelas folhas. Aí você sai pra rua com um matinho, aí tá sua melhor amiga com você do lado, a infeliz, num dia você tá com um matinho. Quando alguém vai ali falar com você, é outra pessoa que está aqui fora e diz: você tem um negocinho no dente aqui. Gente, isso é chato. Pelo amor de Deus, você deixou sair com matinho? Está entendendo, gente? Isso é legal você falar, você fala. Porque você está falando para ajudar, você não está falando para matar. A crítica ela é boa quando é destrutiva não serve. Mas construtiva serve. O que Elias estava falando era para dar vida para eles, porque eles estavam abandonando Deus. E vai ter muita gente abandonando Deus e você não fala nada. E você precisa falar. É horrível você falar, você viver com uma pessoa, que a pessoa está ali, poxa, com problema disso, problema daquilo, e você não se disponibiliza ali, você podendo fazer alguma coisa por alguém, se disponibilize para fazer. Isso é legal, isso é louvável, isso é o que Cristo fazia. Ele ajudava quem precisava de ajuda. Aí o profeta Elias vai mostrar para a gente que a obediência é melhor do que sacrificar. E eu estava falando de Davi, que Davi, quando errou, ele voltou para a presença de
Deus, presta atenção, gente. O único lugar que eu e você nunca pode sair é o lugar da obediência. E o resto, pastor? O resto você pode sair tudo. Saírem do paraíso, mudou alguma coisa neles? Não. Eles obedeceram, caminharam com Deus. Não é, ai, mas só vou servir a Deus quando estiver no paraíso. Não tem nada a ver. Esse lugar aí é material. Quando você coloca a matéria acima de Deus, você não está entendendo quem Deus é para você. Quando Deus fala e nos ensina a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, Ele já proveu as demais coisas. Quando você busca o reino dos céus e a justiça dele. Entenda, o cristão, ele só tem algo a fazer. Só uma coisa: obedecer. Cumpre o princípio e o propósito na sua vida será cumprido. Cumpre o que Deus está mandando e o propósito será cumprido. Mas como isso, pastor? Eu vou lhe provar. Jesus veio como um Deus para mostrar para mim e para você que Ele, sendo humano e sentindo a sua dor, sentindo o seu sofrimento, vivendo o que você vive e passando o que você passa, que Ele foi capaz, que você pode ser capaz. E a Bíblia diz: eu venci, você também pode. Ou seja, se Jesus ele fez tudo isso, mostrando para a gente que, olha, o preço do pecado eu pago, está pago. Pagou com o quê? Com sangue, não foi? Pagou com o próprio corpo dele. O preço do pecado está pago. Esse preço não é com vocês, mas o preço da obediência vocês têm que pagar. É a diferença que o povo não quer entender hoje, gente. O povo não quer entender. Ah, é vestimenta? Não, vestimenta não muda você. Ah, como é a doutrina? Não, doutrina não vai mudar você. E o que é que eu preciso? Obedecer, é simples. Segue as regras. Segue a lei de Deus. Segue os princípios de Deus. Guarda o que está escrito. Muita gente fica falando: e aí, pastor, comenta sobre essa mulher aí que falou do Apocalipse. Gente, Apocalipse não tem dia, não tem hora. 5 anos, 10 anos, não tenho como dizer que isso é um Apocalipse. Ah, a voz que ela falou lá naquela, mexeu com alguém que já estava fraco, já estava no fundo do poço, e aí abriu a rede social e disse assim: olha, foi essa palavra que me levantou, como qualquer palavra poderia levantar. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Ah, a Ivete mandou macetar o Apocalipse. Ô, irmão, coitado de Ivete, Ivete sabe nem o que está falando, gente. Ela não conhece, ela não tem conhecimento, ela não tem. As pessoas querem matar a Ivete, querem se promover em cima de Ivete, querem se promover nesse negócio. Para com esse negócio de se promover nas desgraças dos outros. Eles não conhecem, eles não sabem o que estão falando. E aí fica um monte de pastor, um monte de orelha seca, um monte de gente na mídia falando um monte de merda. Dá vontade de pegar esses caras e engarguelar, cara. Porque os caras querem matar todo mundo eles querem julgar, querem condenar, querem mandar para o inferno. Sendo que Jesus veio para salvar a humanidade toda. E a Bíblia diz que Ele derramará o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Então ninguém vai deixar de receber o Espírito Santo de Deus. Grego, troiano, feiticeiro, macumbeiro, bruxo, o que for, vai receber o Espírito Santo de Deus. Então a religião deles pouco importa, gente, pra gente. Nós somos cristãos, nós precisamos amar esse povo. Para de querer acusar, querer matar, querer opinar aquilo que você não sabe. É um monte de gente opinando coisa que não sabe. Que isso? Palhaçada. E as pessoas não conseguem obedecer, mas conseguem criticar. Não conseguem obedecer, mas conseguem falar, apontar e dizer: o trio ia cair. Porque Jesus pensou: para, gente, se Jesus fosse pesar e tanta porcaria que o povo fala aí, já era esse povo, já era consumido. E a Bíblia diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Eu não sou melhor do que a Ivete, você não é melhor do que ela, ninguém é melhor do que Baby, não é melhor do que ela, não é melhor do que Baby. A gente não é nada, a gente é digno da misericórdia de Deus. Nós precisamos disso, entender que nós somos dependentes de Deus. O que Deus estava mostrando para Elias: Elias, não é o teu poder que para o céu e que fecha o céu e que abre o céu, é o meu poder. Você vai caminhar porque ainda tem muita coisa com você e você depende de mim, Elias.
Senhor, esse espinho da minha carne. Chega de eu viver isso. O Senhor disse, a minha graça te basta. A salvação veio para você, a salvação veio para todos. Então para de querer julgar. Esse papel não é nosso, não é da igreja. A igreja quer dizer, rapaz, naquele grande dia vocês vão ver tanta coisa. Você vai pensar que cadê esse fulano que era um homem de Deus que eu achava na internet. Não tem nada a ver. Se promovendo, vou me promover, vou ganhar like, eu vou viralizar o meu vídeo falando de A, falando de B, falando de C. Eu quero ver você viralizar falando de verdade, a palavra de Deus. Viraliza. Quero ver você viralizar pregando. Eu tenho anos pregando, eu tenho anos fazendo vídeo, e os meus vídeos não viralizam, porque eu não prego nada que todo mundo quer ouvir. Não prego, não vai ver pregando isso. Eu só vou pregar a verdade. Eu vou contra todo tipo de secretismo, de religião, de coisas que não estão na Bíblia. Eu vou contra isso eu vou contra. Mas eu não vou contra a pessoa. A pessoa não, o ser humano não, porque todo mundo que é inocente, Deus vela por ele. Uma coisa é você ver que o cara sabe, uma coisa é você entender que esse cara conhece e ele está fazendo daquilo uma... Aí sim, aí eu vou pegar ele pelo pescoço, aí é diferente. Vem cá que eu vou dar uns murros. No nome de Jesus você não vai sair, que não é demônio, isso aí é descaração. É diferente. Tá entendendo? Mas uma coisa, gente, é esse povo que está aí, ó. A gente não sabe o que é que passa. Esses dias aqui, agora, uma semana atrás, um jovem pregador do evangelho, pregou em um monte de lugares, tem mais de 100 e poucos mil seguidores, saiu do evangelho, desviou por causa de pastor, desviou por causa de igreja, porque tentaram matar ele quando ele fez um videozinho de brincadeira. E aí o cara se desviou, não aguentou a pressão, se desviou. E agora, essa semana atrás, estava dizendo que ia decapitar a vida dele, que ia tirar a vida dele, que ia arrancar a vida dele, porque ele não aguentava mais tanta gente perseguindo, tanta gente falando ele, tanta gente criticando ele, tanta gente julgando ele, tanta gente apontando o erro dele, e ele não aguentava mais isso. E ele procurou socorro, e ele não achou socorro, e ele queria arrancar a vida dele. Eu automaticamente adicionei ele no Face ou no Instagram, mandei mensagem para ele 1, 2, 3 vezes, não descansei enquanto ele não respondesse. Eu falei, vem aqui meu filho, deixa eu falar com você. Ah, mas eu não tenho pai. Deixa eu ser seu pai, deixa eu ser seu amigo, deixa eu ser seu irmão. Eu estou aqui para fazer e suprir a necessidade humana que você precisa, porque a outra Deus faz, mas a humana você precisa de um abraço, você precisa de um carinho, você precisa de um afeto. Eu não estou aqui para te apontar, nem para te acusar, nem para te condenar. Eu só lhe digo uma coisa: Jesus tem um plano na sua vida e esse plano não acabou. Não destrua isso, por mais que você esteja fora do caminho, porque o caminho do Senhor ainda é reto para você, e você vai traçar esse caminho se você reviver e crer que Ele ainda te ama. Ele não deixou de te amar, Ele te ama e está de braços abertos esperando a hora que você voltar. E aí eu disse a ele: isso que você está vivendo é um princípio de depressão, e eu quase entro em depressão, eu quase me afundo na depressão, eu quase não estava de pé hoje, mas eu entendi que era melhor eu obedecer a Deus do que eu viver aquilo que eu queria viver nas minhas emoções. Emoção não te define, mas o que Deus tem para você define você por uma eternidade. Emoção é aqui, é momentânea, é passageira, passa, acabou, já foi, você já quer viver outras emoções, mas o que Deus tem para mim, tem para você é eterno, e o que Ele tem de eterno jamais nenhum pode tirar. Aí fica o crente prostituto, vem cá, você não é não, mas eu sei, vem cá rapaz, prostituto, aceita Jesus como seu Salvador, diga eu aceito. Ah gente, festa no céu, aceitou Jesus. O irmão que está aqui na igreja, você agora é o irmão caiu em adultério. Vixe, aquele irmão que era bem casado, o que foi que fez com aquele irmão? Vixe, está repreendido, não vou nem andar com aquele irmão. Sai Satanás.
o irmão que estava 10 anos, 20 anos na igreja, Satanás. O de cá que aceitou agora, que a gente nem sabe se vai mudar de vida, anjo. Olha como está a igreja de Cristo. Olha como a gente está medindo as pessoas. O salvo não tem perdão. O ímpio que se arrepende agora, ou que diz, confessou ali, porque a gente não sabe nem se a palavra entrou mesmo, eu recebo. Foi lá, desafiou todo mundo, não recebeu nada em troca, só foi para obedecer a Deus aquilo que Deus tinha falado. Ele não queria saber de like. Se ele quisesse saber de like, ele sentava na mesa de Jezebel. Ele não queria saber de aplauso. Se ele fosse de aplauso, ele sentava lá na mesa de Jezabel. Mas ele foi ali para falar o que Deus tinha para falar. Abra a boca para falar o que Deus tem para falar na sua vida. Abra a boca para profetizar o que Deus está mandando você profetizar. Viva o que Deus está mandando você viver, porque é isso que vai definir você. Que vai definir você e a minha é a vivência. Chega, gente. Para com isso. O evangelho é a melhor coisa do mundo. O ser humano que está desviado, estão vivendo totalmente uma coisa estranha. Abertos na cruz, esperando eu e você ir até Ele, porque Ele morreu de braços abertos. A Bíblia diz que os pés dele indicavam a terra, a cabeça aos céus, e os braços estavam abertos, e disse: olha, todos aqueles que estão na terra, eu direcionei para o céu, porque eu vim para salvar a humanidade, para perdoar pecado, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pegar o coração de uma pessoa que está angustiado, sofrido, e dizer: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí a galera quer botar peso, quer matar, quer julgar, quer condenar, quer tirar o papel de Cristo da igreja e botar o papel de juiz. Juiz é Deus. O juízo ainda vai vir, mas graças a Deus, aqueles que obedecerem vão ser arrebatados e não vão passar por juízo nenhum. Vão ser arrebatados, não vai viver tribulação na terra, já vão já direto para o braço de Deus. Quem vai ser arrebatado? A igreja. Então, se a igreja é salvação. Ah, pastor, mas vai ter juízo. Juízo para quem fica. Você é julgado se você ficar, meu irmão. Aí ele vai dizer: você vai pesar na balança ou não? Fora isso, não. O arrebatamento vem antes. Está entendendo? Se é 5, se é 10 anos, pouco importa. Eu estou pronto para agora. Você está pronto para agora? Porque o tempo nem a hora nem Jesus sabe, nem Jesus podia falar, só o Pai que está no céu sabe. Aí você quer falar de tempo e de hora? Tem isso não. O que está escrito é o que eu creio. Passou disso, é do homem. Se não for do homem, é procedência maligna. Mas a gente não tem que crer no homem, a gente tem que crer em Deus. Deus, Ele não chamou você para crer no homem. Creia em Deus. Eu sou homem de Deus hoje, estou homem de Deus hoje. Amanhã a Deus pertence. Amanhã eu não sei, mas se Jesus voltar hoje eu vou. Amanhã Ele que sabe. É ou não é, gente? Chega de a gente pegar e colocar a nossa vida como se fosse: eu sou o dono da verdade, eu sou bom da boca, eu sou isso, eu sou aquilo, eu cheio de eu. Sendo que Jesus manda a gente pegar a cruz dele, negar o quê? Esse mesmo é o eu.
Negue-se o homem a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Eu preciso negar isso todos os dias. Hoje estamos no culto onde vamos celebrar a Santa Ceia, mas se eu não refletir com você quem é Cristo de verdade, você vai ficar ceando, sem saber, sem entender. E Cristo não é nada disso. Cristo está dizendo que você tem que obedecer, sim. Cumpre a obediência da palavra, gente. É muito fácil as pessoas do mundo te abraçar, te beijar. É muito fácil você ser aplaudido pelas pessoas do mundo, as pessoas se agradarem de você. Quando se agradarem de você, você tem que olhar assim: rapaz, o que é que eu estou fazendo que estou agradando essa pessoa? Por que eu estou agradando tanto ela assim? Ou ela quer mudança, ou está acontecendo alguma coisa errada. Porque se eu falo da Bíblia, do amor de Deus, da palavra, disso, daquilo, eu já cansei de a pessoa estar comigo bem, e quando eu começar a falar de Jesus, a pessoa não queria nem olhar para minha cara mais. Eu já vivi várias coisas assim. Já montei negócios, sociedades com gente, quando a pessoa vê que eu sou crente, que eu estou indo para a igreja, que eu sou pastor, que eu vou para a igreja isso, que eu vou para a igreja, que eu não vou para o bar, que eu não vou para a oferenda com eles, que eu não vou para a balada, que eu não vou para não sei aonde. Aí todo mundo fica com raiva, diz: pô, esse cara só vem para a igreja, só vai para a igreja, só vai para a igreja, só vai para a igreja. Família, igreja, família, igreja, família, igreja. Só viaja com a mulher, não viaja com a gente. Aí quer tomar tudo que eu tenho. Se eu compro um carro, compro igual. Não compra outro, não, compro igual. E se eu compro um carro e não tiver condições de comprar, fica torcendo para comprar o meu. Eu digo: toma aqui, velho, mais caro, viu? 20 mil mais caro. Comprei por 180, 200 para você. Ainda ganho meu dinheiro, que eu sou besta. A inveja é tua, a cobiça é tua. Fica com tua cobiça. E eu sigo o meu caminho. Mas é assim a vida, gente. A vida é assim. Ele não ia trocar os princípios de Deus por causa de manjares. Manjares faz a gente ser tentado a trocar os princípios de Deus. E a gente não pode trocar. Isso não é exibição e não tenha como isso, tá? Um sapatinho desse aqui, ó, Louis Vuitton, né? Se você olhar no site, é 5 mil reais. Eu nunca sonhei ter. Nunca desejei. Mas o meio que eu andava de empresário, todo mundo tinha. Eu dizia: caramba, eu ganho tanto dinheiro, não consigo comprar um Louis Vuitton. Aí minha mulher me deu o primeiro de presente. Briguei com ela, rapaz, você nem imagina. Tu gastou esse dinheiro? Você é maluco? É sapato. Estou falando diante deles, era assim, não é, meu irmão? Só faltou a gente sair na mão. Aí hoje, Deus dá uma condição a gente a desfrutar dessas missas. É baboseira, tá, irmão? Para mim isso aqui não é nada. Só o meu meio que precisa, mas não preciso disso. De jeito nenhum. Não muda nada em mim e nunca vai mudar. Mas estou só lhe explicando uma coisa, lhe contando uma coisa. Que tem coisas na nossa vida que a gente vai viver, que a gente vai dizer assim: Deus, eu não era digno disso. Olha onde o Senhor me colocou. E se você disser que viver pela fé é fácil, eu vou lhe dar um cascudo, porque a coisa mais difícil do mundo é viver pela fé. Não é fácil. Não é fácil. Dói. É sofrido. Machuca lá dentro, trabalha na gente. A gente fica ali, né, lutando contra: eu quero ver e não vejo, eu quero ver e não vejo, quero ver e não vejo, quero ver e não vejo. A fé não vê, a fé não vê, a fé não vê. Mas quando a gente vê Deus operar, é louvável, é maravilhoso. É o cuidado de Deus. Cuidado de Deus com a gente.
mais falei nada. Quer, minha filha? Mesmo que você não deu, quer comprar? Seja feliz comprando. Eu não tenho felicidade com compra. Eu tenho felicidade com ganho. Compra não. Mas tem gente que é mais feliz comprando que ganhando, né? Mulheres principalmente. Aqui não tem, mas em São Paulo tem um monte. Mulher gosta de comprar, né? Aquele tal do mercado pago, misericórdia. Tem isso, manda vir, chegou. Eita! Os recebidos comprados, os recebidos pagos. Mas é assim, essa é a vida, gente. E aí eu olho assim para Elias vivendo tudo que ele viveu com Deus, e nada tirou a essência de Elias. Você vê os grandes homens de Deus na Bíblia vivendo tudo que viveram, nada tirou a essência deles. Eles foram até o fim. Você não vê eles sendo aplaudidos. Claro que eles tiveram os momentos de aplauso entre eles, de alegria, de celebração entre eles, mas não há multidão, não. Então assim, nem todo mundo você vai agradar, mas você precisa agradar a Deus. Você precisa agradar ao Senhor, porque Ele é o único que faz com que eu e você deva essa obediência. E obediência é algo sobrenatural. Não negocia ao princípio, obedece até o fim. E Deus vai te colocar no lugar daquela pessoa que você mandou fechar a porta, para mandar você abrir a porta para ela de novo. E Deus vai olhar para você e vai dizer: você está vendo porque eu mandei você abrir? Porque quando eu fecho uma porta, ninguém pode abrir. Mas quando eu abro também, ninguém pode fechar. E a porta dessa humanidade aqui, desse povo que eu marquei, o povo de Israel, eu não posso fechar nunca. Porque eu determinei na minha palavra que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, descerei e sararei a terra deles. Todas as vezes que tiver muita gente clamando a Deus, Deus vai enviar pessoas para abençoar esse povo. Basta você se humilhar, basta você orar, basta você buscar, e você vai ver o que Deus vai fazer e vai sarar a sua terra. Deus vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida por completo, gente. Por completo, não tem jeito. Está escrito. E o que está escrito não tem diabo que apague. Não tem situação difícil que apague. O problema, sabe o que é? É que às vezes a gente deixa para o último estágio. Mas mesmo no último estágio do seu fôlego, foi a hora que Davi escreveu o salmo. E ele disse assim: olha, eu levo meus olhos para o monte, e eu entendo que de lá é que vem o meu socorro. Naquele momento, Davi tinha sido traído pelos seus filhos, Davi tinha sido traído pelos seus servos, por todo mundo. Davi tinha sido traído, todo mundo virou as costas para ele, perdeu o reinado, perdeu tudo, passou o momento mais difícil da vida dele, mas ele viu que o socorro dele estava no que fez os céus e a terra. O seu socorro está nele. Ele é aquele que você tem que olhar para cima e dizer assim: Pai, não tenho força sozinho. Não adianta, Pai, eu já tentei de todas as maneiras, eu não tenho força. Ele é o teu socorro. Ele é o teu auxílio. Ele é o teu ajudador. Ele é aquele que está de braços abertos dizendo: só venha, porque eu vou preencher esse vazio de uma forma que você não vai entender. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo a dá. A paz que eu vos dou é a paz que excede todo entendimento. Vai saciar a sua sede, vai saciar a sua fome. Sunamita estava ali, a mulher samaritana.
posso te dar água, eu sou judeu. Minha filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria. Porque essa água que você vai beber, ela vai lhe trazer sede novamente. Mas a água que eu tenho vai saciar a sua sede. Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Eu estou falando aqui, nem medindo esforço com ninguém. Jacó teve o momento dele. Não é isso. Essa água que eu tenho vai gerar vida, vai saciar a sua sede. Vamos fazer um combinado? Pega teu marido. Porque tem gente que ele tem que ir até o final para acreditar. Mas eu não tenho marido, disseste bem. Porque os 5 que você tem não são teus. Ou seja, ela era uma mulher que estava pegando o marido dos outros. Não são teus. É lá. Eu vejo que tu és um profeta. Tu é um profeta. E onde temos que adorar? Na Samaria ou na Judeia? E Jesus disse para ela: não, minha filha, não é esse tipo de lugar que nós temos que vir adorar. Como é que eu tenho que adorar? Com o coração, com a alma. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é lugar, é o que você está dando aqui dentro. Se é tem verdade e se é em espírito. E para eu adorar em espírito, pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu só adoro em espírito quando eu obedeço o espírito. Não adianta você querer adorar desobediente, não funciona. O céu não se abre, o céu está fechado. Mas quando você começa a obedecer, o céu se abre e a glória desce. O objetivo de Cristo é designar você ao céu. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que me aceitar, esse eu aceitarei diante do meu Pai. Meu Pai aceitará. Você está entendendo que tudo vem por intermédio de Cristo? Quem é Jesus para você? Quem é Ele para você? Ele é tão suficiente assim do que você mesmo, do que até mesmo a pessoa que está do seu lado, do que seu filho, do que seu cachorro de estimação, do que o seu pet. Será que Jesus está acima de tudo para você? Ou por causa de qualquer coisinha você larga Jesus? Ou por causa de qualquer manjar, né? qualquer mesa se tem largado Jesus? Não negue em si Jesus. Viva com Cristo todos os dias da sua vida. Eu vim nessa quarta-feira dizer para você: quer viver milagres? Obedeça. Quer provisão? Obedeça. Quer estar conectado com Cristo? Obedeça. Quer viver dias longos na terra? Obedeça. Quer ter saúde? Obedeça. Quer não ser dominado por demônios? Obedeça. Quer ver sua vida, sua família, sua casa servindo ao Senhor? Obedeça. Porque tudo é por intermédio da obediência. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Vamos celebrar a Santa Ceia nessa hora, em nome de Jesus. Quem está nos visitando hoje, levante a sua mão só para eu te conhecer. Nos visitando hoje, nossa irmã aqui querida está nos visitando. Isso é uma lembrancinha para você, que Deus abençoe você. Seja bem-vinda sempre nessa casa, tá? Quem tem mais visitante aqui, gente? Sai daí, carnudo. Quem está mais visitando a gente? Tem mais ninguém? Todos são da casa? Glória a Deus. Quem vai cear, por favor, fica de pé em nome de Jesus.
Dia 10 de março agora, nós vamos ter o batismo. Quem já deu nome para o batismo já? Levante aqui a mão. Jorge já deu nome para o batismo. Não estou enxergando nada. Hã? Sua filha também já deu nome para o batismo, foi? Rapaz, estou gostando de ver, viu? Quem mais já deu nome para o batismo, gente? Teve o Laís que não veio hoje, também vai se batizar. Quem ainda não entende o que é o batismo e quer entender, dizer, pastor, eu quero conversar com o senhor sobre o batismo, eu quero me batizar, mas não entendo nada, eu queria entender. Quem sente assim? Tem alguém? Não? Então tá bom, se tiver, você me procura depois em nome de Jesus, tá? Abre por favor a Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que foi, obreira? Calma, obreira, vamos orar ainda. Obreira agoniada, meu pai. Obreira. Pronto, cadê? Ah, o pãozinho tá aí. Meu Deus do céu, eu tô pensando na ceia antiga, esperando o pão. Imagina. 1 Coríntios capítulo 11, 23. Vamos ler rapidinho, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. Porque a igreja hoje celebra a Santa Ceia, para quem não entende. Porque nós temos que fazer isso em memória de Cristo, é um mandamento. Então por isso que nós celebramos. Para quê? Vamos ver lá o que para quê. Vamos lá. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Você sabia? Aí você pergunta assim: pastor, mas eu não sou pregador. Epa, se você é cristão, faz parte do corpo de Cristo, você tem o objetivo de anunciar. Você está entendendo? Fala de Jesus, nem que seja baixinho para alguém. Na casa, na família, lá, em qualquer lugar. Fala de Jesus para as pessoas. Na sua rede social, fala de Jesus. Porque se você tem essa missão... eu sou tímido, mas para a rede social, todo tímido, ele não tem timidez. É engraçado, só está ele lá e o celular, sem saber que está saindo para milhões de pessoas. Mas é tímido, né? Mas graças a Deus que tem a rede social para você falar de Jesus. Então fala de Jesus para as pessoas, tá bom? Porque esse é o nosso objetivo. Pai, nós te louvamos nessa hora. Queremos apresentar ao Senhor o cálice e o pão, consagrar ao Senhor, meu Pai, para que nós venhamos celebrar o teu santo nome nesta noite. Passamos os dias, meu Pai, não podemos celebrar por causa das festas, de tudo que estava acontecendo, a quantidade de pessoas que tinha, mas hoje está a igreja do Senhor aqui, que hoje quer fazer tudo em memória do Senhor. Obrigado pelo teu filho Jesus, obrigado pelo nosso irmão Jesus, obrigado pelo nosso amigo Jesus, obrigado por Jesus ter pago o alto preço na cruz por nós, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado por fazermos parte do corpo de Cristo. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.